Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Após a derrota para a Alemanha, eu tenho ouvido muitas coisas aí, muitas críticas, né? Muitas coisas com razão, outras eu gostaria muito de discordar de forma veemente, tá? Principalmente sobre a atuação do Petrovic, Alexander Petrovic, técnico do Brasil, que é uma pessoa muito experimentada, irmão do grande Drazen Petrovic, né? Não sei quem não sabe, é legal dar uma pesquisada na história do Petrovic, da família Petrovic. Bom, independentemente disso, até para ter uma isenção em relação à visão sobre o trabalho do Petrovic, eu quero entrar bem em detalhes sobre isso. Primeiro, as críticas em relação a ele não são em relação só a ele, é em relação ao estilo europeu de comando. Né? Esse é um assunto não dessa Olimpíada, esse é um assunto antigo. Tá? A Escola Brasileira de Basquete sempre criticou essa forma de atuação de substituições. Eu estou um tempinho no basquete aí, eu já venho acompanhando isso há muitos anos mesmo, décadas. E eu sei qual a visão dos técnicos brasileiros em relação a isso, tá? Eu sei que se defende que tem que se manter jogador quando está num bom momento. Isso é um assunto muito antigo, é difícil até trabalhar esse assunto sozinho agora, em pouco tempo. Então eu vou comentar sobre esse assunto usando a atuação dele do jogo, tá? A crítica que se tem ao Petrovic é a seguinte. Primeiro eu vou narrar a crítica que se tem sobre a atuação dele. O Brasil, o elenco principal, não rendeu no primeiro quarto, né? Não rendeu o primeiro quarto que devia. O Brasil ficou atrás, que 22-10, né? Muito diferente do primeiro quarto contra a França, que inclusive é um outro assunto que eu queria citar depois, sobre você abrir diferença no começo do jogo. É uma coisa que eu nunca fui a favor, assim, não é questão de ser a favor não, é uma coisa negativa, porque você acaba expondo suas melhores posições lá no começo do jogo. Mas enfim, o elenco que começou o jogo não teve um bom rendimento, e que é péssimo. Mas não é o fim do mundo, pelo que eu vou falar agora. Quando o Brasil entrou no segundo tempo, o Petrovic teve que queimar uma posição muito positiva para o Brasil, que era o Iago, né, Caboclo, e alguns arremessos que não tinham sido expostos ainda. Por exemplo, a ofensiva do Benite, né, e a ofensiva do Gui Santos. E o Brasil também teve que queimar um bote defensivo ali já no segundo quarto para anular a Alemanha. Inclusive o Brasil abriu 30-18 no segundo quarto, né? E os 18 pontos da Alemanha, assim, acho que 12 ou 13 foram bolas forçadas do Schröder, o que foi algo muito positivo, porque o Brasil conseguiu anular a Alemanha. Gente, quando o Brasil teve esse ótimo segundo quarto, tem algumas coisas a serem jogadas. Aí que começa a ver o questionamento, tá? Para o Brasil, temos de manter jogadores queimando suas melhores posições a hora que eles estiverem queimando, entendeu? Essa é a visão brasileira de basquete, que é um equívoco. Por quê? Primeiro, é possível você manter o mesmo elenco o jogo todo? Não. Tanto fisicamente quanto taticamente. Porque a defesa adversária, ela lê suas posições e ela trabalha para acabar com aquela posição. E a gente também faz a mesma coisa. Foi o que nós fizemos, por exemplo, defensivamente contra a Alemanha. Ela teve um primeiro quarto ótimo e nós trabalhamos defensivamente para anular as melhores posições da Alemanha. Sendo assim, você vai iniciar o terceiro quarto com aquela sua melhor posição?
Gente, em alto rendimento, você não consegue repetir. Você não consegue repetir as suas melhores jogadas. Não é campeonato de bairro, não é campeonato estadual, onde talvez os outros elencos não tenham uma capacidade física, defensiva, tática, ou até a falta de conhecimento para anular suas melhores jogadas. Às vezes em campeonatos estaduais aí a gente vê, ou até campeonato NBB, jogadores acabando com outro time, fazendo a mesma coisa o jogo todo. Nesse nível aí, gente, não dá. Às vezes os adversários não precisam nem de um quarto para ajustar a defesa. Às vezes, automaticamente você faz uma jogada boa e você não repete mais durante o jogo. Gente, isso em alto nível de basquete. Você não repete jogadas boas. Eu vou até falar isso num outro vídeo. Isso eu aprendi lá atrás no site do Marcel. O Marcel tinha um site chamado Data Basquete, não lembro se ele ainda tem. E o Marcel era um grande estudioso do basquete, né? Ainda deve ser. E ele era um grande entusiasta do triângulo ofensivo que foi usado do Texas Winter, que foi usado no Chicago Bulls. Ele falava o seguinte, que em dado momento ele na carreira, nos anos 80, anos 90, ele percebeu que os times iam fazendo jogadas e a defesa cobria. Fazendo jogadas e a defesa cobria. Em dado momento ele percebeu que o time dele, acho que o primeiro time dele foi o Guaru, como técnico, ele criou uma jogada com um bloqueio triplo para um jogador arremessar de 3, triplo. E ele percebeu que mesmo com um bloqueio triplo, o time adversário tinha como cobrir aquele... Então, gente, não existe jogada que você faça 2 vezes num jogo desse nível. Entendeu? Então, aquele elenco do segundo quarto que teve aquele sucesso, ele não ia ter um sucesso automático no terceiro, porque a Alemanha já estava trabalhando defensivamente contra aquilo. Outro aspecto. O time que não teve sucesso no primeiro quarto, você vai abandoná-lo? Já colocamos aqui que você não pode manter o mesmo elenco o jogo todo, certo? Você tem que trabalhar o elenco todo para ter o melhor elenco possível no último quarto, que é o mais importante. Gente, o último quarto é o mais importante de todos, se você quer ganhar o jogo. Você não pode queimar suas melhores posições no começo do jogo. Um jogador que faz 30 pontos no primeiro tempo, gente, ele já está no limite dele. A não ser que sejam gênios, a não ser que sejam exceções. O Oscar fazia 45 pontos, talvez ele fizesse hoje também. Mas em situação normal, um jogador que faz muitos pontos, 20, 30 pontos no primeiro tempo, a tendência é de reduzir a porcentagem. Grandes jogadas que funcionam no começo do jogo, elas vão ser lidas no final. Então, é um jogo de esconde, gente. É um jogo de esconder as suas melhores posições. É quase um jogo de xadrez. Você está planejando ali 7, 8 posições, movimentos lá na frente. É assim que funciona, gente. O elenco que não teve sucesso no primeiro quarto, ele tinha que ser usado em dado momento no jogo, para ver até se eles iriam render. O elenco não pode ser abandonado, gente. Aquele elenco que não teve sucesso no primeiro quarto, ele tinha que ter sido colocado de novo em quadra para ver se ele ia render. E qual a melhor posição, o momento para colocar aquele elenco de novo? No final do jogo, que é o momento mais importante? Ia colocar um elenco que não deu resultado? Ele tinha que colocar no terceiro quarto. Porque no terceiro quarto, no começo ali, sendo o mais conservador possível, o começo do terceiro quarto é o mais distante possível que você tenha do final do jogo. Então, sendo conservador, você tem que colocar no terceiro quarto. No começo do terceiro quarto. Para ver se aquele elenco vai render, gente. Para ver se ele não rendeu no primeiro quarto, mas tem que render. Não rendendo, você vai ter que fazer novamente. Gastar cartuchos que você poderia ter gastado no final. Você tem que recuperar o seu elenco. Aquele elenco que não rendeu, ele pode render ainda. Não adianta esconder que nós temos uma limitação, gente, tática, uma limitação técnica. Uma limitação técnica. Nosso técnico fez o máximo possível. E ainda trabalhando com o nosso melhor jogador, com problemas de faltas em 2 jogos. Nós perdemos por 12 pontos e 13 pontos para 2 das melhores seleções do mundo.
com o Felício com problemas de lateralidade defensiva, de lentidão. Gente, vamos acordar, por favor, e vamos aprender com isso. E já faz tempo que a gente ainda considera esses aspectos táticos de substituição, que é um erro, como certos. Se um jogador faz 20 pontos no primeiro tempo, mantém ele até ele continuar, porque ele estava num bom momento. Gente, e nesse nível não existe esse negócio de bom momento. Bom momento acaba. O jogador que acertou 100% de 3 no terceiro quarto, segundo quarto, no primeiro quarto, a tendência é reduzir. Então, o importante é o jogador estar à sua melhor posição ofensiva, o seu melhor elenco ofensivo naquele jogo, estar 100% ou o melhor possível no final do jogo, gente. Não é no terceiro quarto, não. É por isso que eles tiveram que colocar o elenco que não teve sucesso no primeiro quarto no início do terceiro. Pelo amor de Deus, de uma vez por todas, coloquem isso na cabeça. Coloquem isso na cabeça, gente. Não é teimosia do Petrovic. Bom, outro aspecto. Por que não colocam o Mãozinha no lugar do nosso outro pivô? Esqueci o nome dele agora. Por quê? Ele não gosta do... Gente, pelo amor de Deus. Quem fala isso não entende nada de basquete. Quem fala isso não entende de basquete, gente. Primeiro que o Felício é um jogador mais alto, mais forte, cobre mais espaços. O Mãozinha, para mim, não era para ser nem pivô. Eu vi o pai dele jogar, acho que 2,04 metros, o pai dele ainda maior que ele. Mãozinha, para mim, é um outro assunto que eu tenho que tratar, inclusive. Jogar a formação dos brasileiros, né? Mãozinha era para ser um jogador, um ala. O Mãozinha era para ter sido treinado na base, com o físico dele, para ser 2, 3 e 4. Bom, mas não temos tempo agora para tratar disso. O Mãozinha, cara, ele não tem porte físico para ser um pivô nesse nível. Ele, no máximo, pode quebrar o galho ali como pivô. No máximo, quebrar um galho. Ele está sendo levado para essas Olimpíadas para ganhar experiência, gente. O Didi também. Esses caras vão representar o Brasil no futuro. Tem jogador que demora mesmo para render. O Didi é um desses jogadores. Ele teve muito melhor quando eu jogava em Franca. Quando ele foi para a NBA e Europa, ele perdeu muito rendimento. Está saindo de uma contusão. Eles querem colocar ele como para ser jogador do futuro, sabe? É assim que eu vejo. E o Mãozinha também. O Mãozinha não era nem para estar nesse elenco da Olimpíada. Eles estão colocando ele para ganhar experiência. Como o Caboclo está tendo problemas com falta, estão usando ele mais. É isso. Mas não dá para ele substituir. Ele não tem altura, gente. Sabe qual é a altura do Mãozinha? Ele tem 2 metros de altura. Tem 2 metros de altura. Apesar dele pular muito, é muito diferente. É coisa de leigos falar que o Mãozinha tem que entrar no lugar do Felício, gente. Ele tem 2 metros de altura. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Enfim, eu queria abrir a cabeça das pessoas de colocar isso. Eu queria que finalmente entendessem isso. E eu achava que isso já era ponto definido no Brasil. Ponto definido. Ainda ficam defendendo que o Brasil estava jogando bem ali no segundo quarto. Tinha que chegar no terceiro quarto e voltar. Cara, você vai abandonar o elenco lá que teve sucesso, não teve sucesso no primeiro quarto? Você vai pegar a melhor posição do Brasil, o melhor sucesso que teve no segundo quarto, e já queimar aquilo ali? A Alemanha tem capacidade defensiva, tem capacidade de elenco para anular essas jogadas do Brasil, cara. Vocês acham que o Brasil ia continuar aquele ritmo ali do segundo quarto para sempre? Acorda, gente, acorda, põe uma coisa na cabeça. Não é assim que funciona. Enfim, é isso que eu tinha que falar sobre a atuação do Petrovic e a derrota para a Alemanha, pessoal. Um abraço.